Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer a construção das funções trigonométricas, atividade que a gente fez na última aula, certo? Onde tinha a função seno, cosseno e tangente. Estou abrindo ela aqui para vocês verem qual é a construção, que é essa daqui, ok? Então eu vou fazer essa construção com vocês, para vocês poderem construir com seus alunos depois essa atividade. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco grande, porque a construção é demorada, são 65 passos aproximadamente. Mas, vamos lá, vou fazer. Então, ó, vou fechar aqui, não gravar. A minha tela do GeoGebra já está aberta aqui, ok? Então, vamos começar. Então, primeira coisa, eu vou dar um zoom. Então, só rodar a bolinha do mouse aí, ó. Já vai dar um zoom aí para nós, tudo bem? O primeiro passo, a gente vai pedir um ponto. Ponto 0000 aqui, ó, vai ser o ponto A. Acabei de fazer o ponto ESC. Beleza? O próximo passo, pessoal, é a gente pedir uma circunferência de raio 1. Para a gente fazer o nosso círculo trigonométrico aí. Então, ó, círculos dados centro em seus pontos, círculos dados centro e raio. Então, vamos usar essa ferramenta segunda aqui, ó. Cliquei nela, clico no ponto A e ele vai pedir qual é o raio. O raio é 1. Eu coloquei 1 aqui, ok. Foi feito o meu círculo, aqui está a equação do círculo, beleza? Então vamos lá, ok? O próximo passo vai ser criar um ponto sobre essa circunferência. Então, ó, a gente vai vir aqui, ó, ponto em objeto, tudo bem? Selecionei essa ferramenta e vou, tá vendo que o círculo ele vai ficando negrito? Então, vou clicar aqui, ó. Aí está o círculo, é um ponto em objeto. Acabei de fazer ESC, ó, e esse ponto B ele pertence à circunferência, tudo bem? Em seguida, eu vou pedir um segmento. Segmento de A até B. Esse segmento vai ter 1. Se o raio é 1 da circunferência, esse segmento só pode ter o valor 1, ok? Eu já vou fazer o seguinte, como eu vou fazer a construção, acabei de fazer ESC, né? Eu já vou sumindo com esses nomes, tá? Ó, aqui eu vou sumir com a construção, eu quero sumir com o nome F. Então, botão direito, exibir rótulo. Já sumiu. Botão direito, exibir rótulo, volta. Botão direito, exibir rótulo, some o F dali. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar nossa construção aí. Próximo passo é construir o ângulo. Então, ó, eu vou na ferramenta ângulo, vou fazer o que, ó? A hora que eu coloco aqui, aparece eixo X, ó. Então, cliquei no eixo X, cliquei no ponto A e cliquei no segmento F aqui, ó, no segmento que eu acabei de construir. Ó, eixo X, ponto A, segmento F, pronto. Vocês viram que ele tem que ficar em negrito, ó, você tem que passar o mouse de forma que ele fique em negrito. Então, ó, clica no eixo X, clica no ponto A e você tem que selecionar aqui, ó. A hora que ele fica negrito, você clica, ele vai te dar o ângulo. E aí, ó, conforme eu vou movendo o ponto B, ele vai me marcando os ângulos possíveis da minha circunferência aí. Certo? Que é isso que a gente precisa para fazer o nosso círculo trigonométrico. Próxima coisa, eu vou marcar um ponto aqui no x igual a 1, y igual a 0. Tudo bem? Que é o ponto C. Acabei de fazer ESC. Beleza? A próxima coisa que eu vou fazer é traçar uma reta passando por X, seria essa reta aqui, ó, de A passando por X, tudo bem? Beleza? Tá aí a reta, só para ficar mais fácil aí com relação ao eixo. Tá vendo que quando eu coloco aqui ela fica negrito e aqui não? Então aqui tá a nossa reta aí, só para facilitar a visualização. Aí a próxima construção é um ponto D, que é o ponto do X aqui, tudo bem? Então o que eu vou fazer nesse caso, pessoal? Vou fazer o seguinte, como eu quero o ponto D, ele vai estar em X, B e 0. O que significa isso? Significa que esse ponto ele está vinculado ao X de B, que é aqui essa reta, e o ponto 0 em Y. Então, a hora que eu... Outra coisa importante, hein? Pontos, ó, o D é sempre maiúsculo, B é sempre maiúsculo, ponto é sempre maiúsculo, tá? Então, eu acabei de fazer x de B
e 0. Peraí que faltou fechar um parênteses aqui, ó. Tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Parênteses x, parênteses b, fecha parênteses, vírgula 0, fecha parênteses. Tá vendo que ele tem que ficar da mesma cor? Ó, verde, verde, para mostrar que aí tá fechando o processo. Se eu colocar mais um aqui, ó, ele fica vermelho. Quer dizer que tem algum erro. Então, agora tá beleza. Aí vai criar o ponto D. E eu vou fazer agora também o que? O ponto E. Só que agora o nosso ponto E, ele vai ser o que? Ele vai ser 0 e y de B. Então, 0 e y de B. Certo? Tá em verde, tá beleza? Fechou certinho. Porque agora o ponto E ele vai ser no eixo Y. Ou seja, esses dois pontos eles vão depender do B. Por isso que eu coloquei o parâmetro B. Então, ó, tá vendo o que está acontecendo com esses pontos? Beleza? O ângulo está mexendo e os pontos estão mexendo conjuntamente aí. Então, vamos lá. Dando sequência aí, nós vamos fazer agora um segmento de E até B e um segmento de D até B. Tá vendo que o H e o I já apareceram? Então, de novo, ó, botão direito no H, exibir rótulo, botão direito no I, exibir rótulo. E aí, ó, então, ó, selecionei o segmento, tá vendo que ele está em negrito. Aqui na janela de visualização, eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, e eu vou selecionar qual é o tipo de tracejado que eu quero. Eu vou escolher esse tracejado primeiro aqui, ó, ok? Só para ele não ficar essa reta. Então, ó, cliquei aqui. Ele vai dar o tipo de tracejado, eu estou usando o segundo. Depois eu clico aqui fora, beleza, tá aí. Se eu clicar na flechinha de novo, sobe, ok? Só para deixar tracejado aí, para não ficar uma coisa estranha e ficar uma reta, um segmento. Então só para deixar tracejado, para ficar mais bonitinho aí. Então o que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou fazer uma reta passando em C, perpendicular a essa que nós criamos. Por isso que eu criei essa reta aqui, ó, só para fazer ela perpendicular passando em C. Então, ó, eu vou pedir aqui, ó, reta perpendicular. Aí ele fala, ó, selecione o primeiro ponto, depois a reta. Então, esse ponto e essa reta. Tá aí o nosso segmento, nossa reta perpendicular. Aí eu vou esconder essa reta aqui, ó, que eu tinha criado anteriormente, que era a reta G. Beleza? Por que eu pedi essa reta? Porque essa reta é onde a gente vai criar tangente, ok? E como que a gente cria tangente? Então a gente já tem o ponto A, B, C, D, E. Vamos criar o ponto F. Então, ó, ponto F, tudo maiúsculo, tá, pessoal? O ponto F nada mais é do que 1 em X, certo? Porque é o ponto ali na tangente de 1. E aí a tangente, eu vou usar TG, vou abrir parênteses, e é a tangente do ângulo. No nosso caso, o nosso ângulo aqui é alfa. Então eu vou vir aqui, ó, nesse símbolo, eu vou clicar aqui em alfa. Então ficou lá, ó, 1, tangente de alfa, ele vai criar o ponto F com x em 1 e a tangente do ângulo alfa, que é o ângulo nosso que nós estamos usando aí, tá? Então aqui eu dou Enter, apareceu o ponto F lá. Se eu, ó, acabou de construir ESC. Se eu mover o ponto B, o ponto F também vai mover, porque ele está de acordo com o ângulo, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder só o ponto A aqui por enquanto, só para facilitar a visualização. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa construção. Então agora eu vou construir um segmento BF, que é esse segmento de B até F, para a gente começar a fazer a cotangente, secante, cossecante. Então, ó, cliquei no ponto B, cliquei no ponto F, vou cancelar, peraí, de novo. Ó, vou clicar em segmento, clico no ponto B, clico no ponto F. Beleza, construí o segmento K. De novo, vou clicar com o botão direito, exibir rótulo, só para sumir o valor, a letra K ali. Ok? Então a gente agora está construindo essa parte aí dos segmentos. Esse segmento depois ele vai dar, aqui no caso a gente está fazendo tangente, ele vai ajudar a gente depois a fazer a cotangente. E aí, pessoal, eu quero mostrar esses valores. Então, por exemplo, qual que é o valor do seno? Qual que é o valor do cosseno? Olhando assim, a gente não consegue, a gente teria que jogar na formulinha, medir aí os valores e tudo mais. Mas tem como a gente colocar direto. Então, assim, o valor do seno,
ele já vai ser o y de e. Então, no campo de entrada, eu só vou digitar ó, y de e, certo? Esse é o valor. Ele vai entrar como um número. Olha lá, número A é igual a 0,666. Então, esse é o seno. Só que aqui está aparecendo o A. Vamos renomear isso daí, então. Ó. Clica o botão direito, renomear. Aí, o novo nome para o número A. Então, vai ser o seno de alfa, né? Então, digitei seno. Aí, eu venho aqui no símbolo, marco alfa, seno de alfa. Já apareceu lá, ó. Número é igual a seno de alfa. Beleza? Eu também quero o valor do cosseno, né? Então, eu preciso achar o valor do cosseno aí. Então, o cosseno vai ser o quê? O cosseno vai ser x de d, né? Então, vai ser x de d. Eu estou aqui no campo de entrada, tá? O x de d, dou um enter, esse aqui é o valor. Só que não é o valor do A, na verdade, é o valor do cosseno. Então, eu venho aqui, clico o botão direito, renomear, cosseno de alfa. Apareceu lá, cosseno 0,75. E a tangente, na verdade, a tangente é do ângulo. Então, ó, entrada eu vou digitar TG, abro parênteses, vou selecionar o alfa, tangente de alfa, vou dar um enter, 0,89. Né? Tangente está se aproximando de 45 aqui, ó, ela vai ser próxima de 1 lá. Tudo bem? Então, ó, o A, na verdade, é a minha tangente, então clico o botão direito, renomear, tangente de alfa. Tá aí, aqui estão os valores: cosseno, seno, tangente. Tudo bem? Então, aqui já foi criado os nossos valores. Agora, pensando aqui na segunda tela, tá? Ó, cuidado que, ó, janela de visualização e janela de visualização 2. Então, se o seu GeoGebra não está exibindo, é só você vir em exibir, janela de visualização e janela de visualização 2. Ah, mas no meu só tem a janela de visualização 1. Possivelmente você está construindo ele assim, sem problema. Vem em exibir e janela de visualização 2, que é agora que a gente vai começar a usar ela. Tudo bem? No meu caso, aqui nós já temos o radiano aqui, né? Vocês estão vendo? π sobre 2, π, 3, π sobre 2. Para mudar isso daí, é só vir aqui com o botão direito, janela de visualização, a gente já viu isso. Eixo X, aí vocês mudam a distância em π sobre 2, tudo bem? O eixo Y você pode deixar a distância em 1, porque a gente vai trabalhar, por exemplo, com seno, cosseno, então isso aí vai variar de 0 a 1. Aí, nesse passo, pessoal, vamos construir o ponto G e o ponto GHI lá na nossa tela da janela de visualização 2, que são justamente os pontos onde vai desenhar o gráfico dessa círculo trigonométrico. Quando a gente mexer o círculo, vai desenhar o gráfico lá. Então, a janela de visualização 2 selecionada, está em negrito, e eu vou construir o primeiro ponto aqui. A gente parou no ponto F, né? Deixa eu só maximizar aqui, paramos no ponto F, então vamos no ponto G agora. Então, G é igual a... Vamos fazer o do cosseno primeiro, né? Então, o ponto G ele vai ser o quê? Ele vai ser alfa, que é o ângulo, e cosseno do ângulo, que é o alfa. Alfa, cosseno de alfa, dá um enter, ali está o nosso ponto. G. Vamos fazer o ponto H agora. O ponto H é igual, mesma coisa, só que agora a gente vai fazer do seno, né? A gente fez do cosseno, então vai ser alfa, vírgula, seno de alfa. Também vou dar um enter, que ali o nosso seno e o nosso cosseno. E agora eu vou fazer também a tangente. Então, I é igual a alfa, vírgula, ó, alfa, vírgula, TG, seleciono aqui, alfa. Arrumei os parênteses. Então, parênteses, alfa, vírgula, tangente, parênteses, alfa, fecha parênteses, beleza. Tá aí, os 3 pontos. E aí, se eu movimentar o círculo trigonométrico, olha lá, ele começa a fazer os gráficos. Tudo bem? Ó, começa a fazer os gráficos aí. Ok?
Vou deixar ele aqui só para ficar os pontos espaçados ali, ó. Deixar assim, ó. Só para ficar os pontos um pouquinho espaçados ali, para facilitar. Cancelar. Beleza? Então tá aí, ó, o ponto G, H e I do seno, do cosseno e da tangente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, se vocês lembram lá da nossa figura, ela tem os tracejados lá, né? Ela tem a questão dos pontos, das retas aqui, ó, vermelho, azul. Então vamos fazer isso. Então eu vou voltar ao ponto A e agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer o segmento de A e, que é esse segmento aqui. E esse segmento, pessoal, vai ser o nosso. Então eu vou colocar cor, vou colocar de vermelho, estilo, eu vou aumentar aqui para 7. Tá vendo que tá ficando grosso aqui? E aí, ó, eu vou em propriedades. Então, ó, cor vermelho, estilo, básico. Qual que é o nome desse segmento? Vamos colocar aqui, ó, seno. Aqui tá o seno. Como que eu faço para arrastar o nome aqui, Thiago? Clica com o botão direito, segura o botão direito e arrasta aqui pro lado, ó. Aí tá o gráfico do seno. Ok? Opa, Ctrl Z, criou um ponto que eu não queria aí. Deixa eu dar um Ctrl Z, ele vai desfazer, beleza. Então, ó, dei o ESC, cliquei com o botão direito aqui em cima do nome e levei para lá, seno. Dei um ESC, aí ó, se eu arrastar o B é o que está acontecendo, beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui pro cosseno, só que o cosseno, pessoal, eu vou fazer ele de azul, tudo bem? Então, ó, vou vir em segmento, clico no ponto A, clico no ponto D, criou esse segmento aqui. Então, botão direito, propriedades, a cor eu vou colocar uma cor azul, estilo eu vou deixar em 7, igual eu fiz anteriormente, e esse daqui, o nome eu vou colocar cosseno. Fechei aqui, ó, já criou o cosseno lá. Se eu quiser, clico com o botão direito, trago ele aqui para baixo só para sair o valor ali. Beleza? Tudo bem? E por último, vamos criar aí a tangente, né? Então a tangente, ó, segmento de C a F, ele acabou de criar aqui o segmento. Então clico no botão direito, propriedades, cor, eu vou escolher um verde aqui, igual eu fiz no outro, na outra construção, estilo 7, e o básico aqui vai chamar tangente, fechei, tá aí, seno, cosseno e tangente. Acabei de fazer a construção, ESC, e aí, ó, seno, cosseno e tangente está aparecendo lá. Beleza? Tudo bem? Aí, pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó, para colocar os pontos aqui, ó, nas cores, o que que eu faço? Como que eu faço, né? Então a gente tem o ponto G, o ponto H e o ponto I, ok? Então, ó, se eu quiser colocar aqui, vocês vão vendo lá, ó, certo? Ó, ok? Beleza? Então vamos lá. Eu vou construir igual das mesmas cores, né? Das mesmas cores. Então, ó, o G é o meu cosseno. Então, meu cosseno aqui é azul. Então, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Copiar estilo visual. Então, copiar estilo visual. Cliquei. Eu vou clicar no cosseno, certo? E eu vou clicar no ponto G. Ó, o ponto G já ficou azul. Vou dar ESC. Vou selecionar de novo a ferramenta. Vou clicar agora em seno e vou clicar no ponto H. Ele vai ficar vermelho. Dou ESC, seleciono de novo a ferramenta, clico na tangente que está em verde e clico no ponto I. Tá aí, ó. Clico em ESC, então os pontos já estão correspondentes às cores. Então, ó, o G, que é o cosseno, azul. O H, que é o seno, vermelho. E o I, que é a tangente, verde. Então já está das cores que eu quero aí. Tá, beleza. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as distâncias. Distâncias do quê?
as distâncias do segmento aí, certo? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que vale o seno, quanto que vale o cosseno, quanto que vale a tangente. Então, vamos pedir os valores aí, ó. Então, eu vou utilizar essa ferramenta. Distância, comprimento ou perímetro. Então, tá aqui, ó. Distância, comprimento ou perímetro. Eu vou clicar aqui, ó, nesse ponto até o ponto E. Tá me dando o valor. Clico o botão direito, arrasto para cá, ó. Tá vendo que ele não tá fugindo, ele tá ficando como se fosse um círculo? Não tem problema. Clico o botão direito e marca isso daqui, ó, posição absoluta na tela. Se eu cliquei lá, ó, agora eu consigo arrastar para onde eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, ó, seno, o valor do seno está aqui. O valor do cosseno, clico nesse ponto, tá aqui. Esse daqui também está preso, ó, mas aqui, como eu já quero embaixo do cosseno, não tem problema. E a tangente também está aqui, ó. Beleza? A tangente já está aqui o valor. Só que está grande, né? Está muito grande isso daqui. O de vocês pode ser que esteja muito pequeno. Como que eu faço para mudar isso daqui? Sem problema. Ó, clica com o botão direito em cima da figura, tudo bem? Do valor aqui, ó, tá vendo que ele formou uma caixinha? Clica com o botão direito, propriedades, e aí você vem aqui em texto. Isso aqui é um texto grande, pequeno, muito pequeno, eu vou colocar um texto médio, tá? Vou dar um OK, vamos ver se vai ficar no tamanho legal. Tá num tamanho razoável, eu acho que tá legal. Aqui mesma coisa, ó, cliquei com o botão direito, propriedades, texto, vou deixar médio, só para ficar igual aos outros. OK, 0,61. E aqui a tangente, botão direito, propriedades, texto, médio. OK, fecho lá, tá aqui o valor da tangente. Ah, mas por que CFAE 08? Sem problema, muda isso daqui, ó. O que você pode fazer? Faz o seguinte, dá 2 cliques, ele vai aparecer isso daqui, ó, 2 cliques com o botão esquerdo, tá? Então ele vai aparecer isso daqui, ó, apaga, depois do igual aqui, ó, você deixa selecionado aqui e vai apagando isso daqui, ó. Aí ele vai deixar só o valor, ó, o seno é 0,8, ok? Aqui mesma coisa, duplo clique com o botão esquerdo, apaga isso daqui, ó, dá um OK, segura o botão direito, leva para lá, e aqui também, 2 cliques, apaga tudo aí, dá um OK, tá tangente. Ah, vamos deixar a cor igual? Vamos, sem problema nenhum, dá um ESC, então você vem lá na ferramenta copiar estilo visual, clica no cosseno e clica na caixinha aqui, ó, já ficou azul. ESC, clica lá no copiar estilo visual, clica no H e clica no 08, ficou vermelho. ESC, copiar estilo visual, clica no I, clica no 1.31, já estão os valores aí, cada um respectivo ao seno, cosseno e tangente. Beleza? Então vamos lá, tem bastante coisa para fazer ainda. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pensar nas outras funções trigonométricas. Então, primeira coisa, vou fazer o ponto de interseção. Então aqui, ó, você pode clicar lá em ponto, vem bem aqui com o mouse bem em cima aqui, ó, do eixo Y, onde encontra a circunferência, e clica aqui, ó. Aí formou o ponto J. Depois que formou esse ponto J, eu vou traçar uma paralela em relação ao eixo X. Então, ó, paralela do ponto em relação ao eixo. Então, a minha paralela. Ok? Para a gente começar a construir aí a cotangente. Depois eu vou traçar uma reta passando por, então aqui, reta, passando por A. Eu só vou diminuir um pouquinho o ângulo aqui, ó. Fica fácil, mais fácil a construção. Então eu vou traçar uma reta passando por A e passando por F. Tudo bem? Esse ponto onde se encontrou aqui, ó, vai ser o ponto da nossa cotangente. Então, a interseção de dois objetos, ou ponto, tanto faz, tá? Eu vou selecionar o ponto aqui, vocês vão ver, ó, que eu vou pôr aqui, ó, aqui ele está selecionando só a reta M, aqui só a reta L. Tem que ser bem aqui em cima, ó, tá vendo que as duas estão negrito? Então, ó, a hora que as duas estão negrito, cliquei aqui, esse ponto é o ponto de interseção. Tudo bem? No nosso caso é o nosso ponto K. Ok? Nosso ponto K aí de interseção.
E aí, ó, isso daqui, essa distância de J até K, nada mais é do que a nossa cotangente. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um segmento, tá? Cliquei lá em segmento de J até K, certo? Vou sumir isso aqui, N, eu vou sumir. Então, ó, o N aqui, ó, botão direito, exibir rótulo. E aí, esse segmento aí que eu acabei de construir, eu vou colocar ele de uma cor diferente, né? Vou colocar ele de uma cor diferente aí para ele representar a cotangente. Então, para fazer igual o desenho que eu tenho, eu vou colocar ele de rosa, tá? Então, vou colocar a cor aqui, rosa. Estilo, vou colocar 7. E no básico, no nome, eu vou colocar cotangente. Beleza? Só que aí eu tenho que exibir rótulo, né? Aí cliquei com o botão direito, exibir rótulo. Então tá aí, ó, cotangente tá aí. Ah, se eu quiser saber o valor dela, quanto vale essa cotangente? Beleza, vamos pedir a distância. Distância de J até K. Aqui está o valor da cotangente. Lógico, ele está grande. O que a gente faz? Botão direito, propriedades, texto. Vou colocar ele médio, igual os outros, tudo bem? Dou um OK. Já ficou um tamanho médio. Agora eu dou 2 cliques com o botão esquerdo, vou apagar isso daqui, ó. Vou deixar só a distância JK, que é o valor que eu quero. OK? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Quanto botão é esse aqui? Trazer ele mais aqui pro lado. Vou deixar ele da mesma cor, né? Então vou usar copiar estilo visual, vou clicar lá na cotangente, vou clicar no 37. Já está de rosa aí, beleza? Então já está pronto. Seno, cosseno e a cotangente. Aqui ficou por cima, ó. O que vocês podem fazer é, depois que vocês... Lembra que eu coloquei isso daqui, ó? Desmarca isso. A hora que você desmarca isso, você fixa o ponto, ó. Tá vendo? Você fixa o ponto e aí não tem problema. Tudo bem? Beleza? Eu vou deixar aqui do lado, ó. Seno 06. Para não ter perigo. Beleza. Isso aí que eu queria. Segurando com o botão direito e estou arrastando, tá? Aí tá os valores. Perfeito. Do jeito que eu queria. Belezinha. Então vamos continuar nossa construção aí. A gente já fez a cotangente. Agora a gente falta fazer a secante, cossecante. Ok? Então vamos lá, vamos continuar nossa construção aí. Ah, ó, eu não posso esquecer que depois eu preciso fazer o ponto lá no... O ponto rosa da cotangente lá na janela de visualização 2, hein? Não posso esquecer disso daí. Ok? Então, depois não se esqueçam disso. Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta perpendicular a esse ponto B, para a gente fazer a nossa cossecante e a nossa secante. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta perpendicular em relação a esse ponto por essa reta aqui, ó, certo? Tracei isso daqui, opa, isso aqui vira um outro triângulo retângulo, ó, olha ele aqui, ó. Cateto, cateto, e a hipotenusa grandona aqui, certo? Então tá aí essa reta. Depois que eu tracei essa reta, eu vou achar o ponto de interseção, os dois pontos de interseção no caso, né? Deixa eu só trazer um pouquinho aqui para baixo para visualizar aí. Então aqui está um ponto de interseção, onde ela se encontrou com o eixo X, certo? E aqui está... E aqui está o outro ponto de interseção com o eixo Y. Tudo bem? Ok, tá os dois pontos de interseção aí com relação ao ponto X, a reta X, desculpa, e a reta Y. Certo? Aí, pessoal, criados esses dois pontos, a gente vai fazer o segmento CL. Então aqui, ó, de C até L, e o segmento de J até M aqui no caso nosso, né? Certo?
E aí a gente vai ter esses dois segmentos, aonde esse segmento aqui vai ser a secante e esse segmento a cossecante. Então vamos pegar esse daqui que já está selecionado, né? É o segmento Q. Então vou clicar com o botão direito, propriedades, o nome. Qual que é o nome desse daqui? Esse aqui é cossecante. A cor, vamos colocar laranja, que é igual que está no outro lá. Vou colocar esse laranja aqui. Estilo 7. Tá aí, cossecante. Beleza, ó. Beleza? Opa, ESC. Tá aí a cossecante. Beleza? Vamos colocar o valor dela também, né? Então, ó, distância. Então, clica no J, clica no M, tá aqui o valor dela. Então, vou arrumar, tá muito grande. Botão direito, propriedades, texto, eu vou colocar médio. A cor já tá certa. Posição. Então, fechei. Tá aqui, ó. Beleza? Cliquei. Deixei ela pequena aí. Dou 2 cliques com o botão esquerdo. Fecho isso daqui, apago. Deixo só o valor da distância 0,67. Agora eu vou copiar o estilo visual. Então, ó, copiar estilo visual. Vou clicar na cossecante laranja e vou clicar no 0,67, que é o valor dela aí. Beleza? Agora vamos fazer esse outro segmento que a gente acabou de criar aqui, ó. Esse segmento, ele está aqui embaixo, ó. Vai ser o segmento P. Então, ó, segmento P. Clica com o botão direito, propriedades. Vou colocar em roxo, igual estava a nossa construção anterior. O nome, secante. Estilo 7. Tá aí o valor da nossa secante. Tá aí o nome, né, da nossa secante. E assim, pessoal, vamos colocar o valor agora dessa secante. Então, distância, comprimento, clico no C, clico no L, tá dando 0,25, então clico o botão direito, propriedades, texto, médio, ok. Então, ok aqui, diminuiu, 2 cliques com o botão esquerdo, vou apagar isso daqui, ó. Opa, cancelar, apaguei coisa errada, ó. Então, dei cancelar. Duplo clique. Então, ó, vou apagar tudo, vou deixar só a distância CL, dou um OK, aí está o valor da secante, tá? Cliquei com o botão direito, arrastei para lá e vamos copiar o estilo visual. Então, copiar estilo visual, secante 0,25. Beleza. Tá aí todos os valores do seno, cosseno, do cossecante, seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Dá um pouco de trabalho fazer, mas tá beleza, tá? Então agora a gente já construiu aqui na janela de visualização 2 o seno, cosseno e a tangente. Falta agora construir a cotangente, a secante e a cossecante. Então, ó, atenção com isso, hein, porque eu fazia isso, eu sempre confundi isso daqui e fazia errado. Selecione a janela de visualização 2, tá vendo que agora ela está negrito, e agora a gente pode entrar com os dados. Então a gente parou aqui na nossa janela de álgebra no ponto M. Então vamos continuar do ponto N. Então N vai ser igual. Vamos fazer a primeira aí, ó, que é a cotangente. Então vai ser, abre parênteses, alfa, que é o nosso ângulo alfa. E cotangente é cotg, abre parênteses, do ângulo, que no caso nosso é o ângulo alfa também. Aí, ó, então alfa, vírgula, cotg de alfa. Aí está o ponto N. Olha o ponto N criado lá. Só que ele está em preto. Certo? Então vamos fazer ele de rosa, já que a gente está fazendo cotangente. Então, ó, cliquei com o ESC. Vou lá copiar estilo visual. Clico na cotangente, que é rosa, e clico no ponto N. E já ficou rosa. Beleza? Próximo N, seguindo a abecedário M, N, O. Então vamos criar o ponto O. Ponto sempre maiúsculo, né, pessoal? Não esqueçam disso. Então, O. Vamos criar nesse ponto O a secante. Então vamos fazer alfa, vírgula, sec, que é de secante, abre parênteses, alfa, opa, foi, fecha parênteses. Então O é igual a alfa, secante de alfa. Dá um enter, tá lá o ponto O, a secante do ângulo
alfa aí. Tudo bem? E aí, ó, de novo, copiar estilo visual. Como a gente está fazendo o nosso ponto O é a secante, desculpa. Então a secante nossa, ela está de roxo. Então, ó, copiar estilo visual, seleciona a secante, seleciona o ponto O. Ó, tá vendo que aqui está tendo um problema? Eu vou clicar no ponto O e seleciono os dois. Ó, assim, agora o que eu faço? Vou ter que mexer, vou ter que fazer? Não. Cliquei lá na secante, no estilo visual, vem aqui direto no ponto, ó. Clicou no ponto, automaticamente ele já mudou. Então, copiar estilo visual. Cliquei na secante. Se você não consegue selecionar o ponto, seleciona os dois ao mesmo tempo, não tem problema. Vem direto aqui na janela de álgebra e clica no ponto que você quer. No caso, eu cliquei no ponto O e já ficou roxo. Tudo bem? E por último, o ponto que está faltando aí, né? A gente já fez seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, está faltando a cossecante. Então, o próximo ponto aí é o ponto P. Então, esse ponto P, ele é da cossecante, ele vai ser alfa, vírgula, cossec, tá? Com um S só. Cossec de alfa. Tá certo? Tá ali o nosso ponto P. Então, de novo, copiar estilo visual. Aqui, como é cossecante, então vou clicar na cossecante aqui que está laranja e vou clicar no ponto P. Aqui está mais fácil, porque não está selecionando ninguém. Mas se eu quisesse vir direto aqui no ponto P, ó, que é o que eu comentei anteriormente, já vai ficar laranja. Então tá aí, os 6 pontos criados na nossa reta aí. Tudo bem? Agora, pessoal, o que está faltando aí para a gente finalizar a nossa construção, chegando aí na reta final, né? Finalmente aí na reta final. O que a gente vai fazer? Vamos criar os pontos 30, 45, 60, 90, 135, só que como 120, 135, só que como? Vamos criar em radiano isso daí, porque o nosso aluno ele precisa já começar a acostumar com essa questão do radiano, ok? Então, como que eu posso criar esses pontos, certo? Então, ó, o nosso círculo trigonométrico está criado. Se eu andar aqui com ele, ó, os pontos vão formando os gráficos lá e vai dando os valores aí pra gente. Tudo bem? Ó, secante, secante, cosseno, tangente. Beleza? Ó, os valores que aparecem ali também aparecem aqui, tá? Se eu quiser mudar, então, por exemplo, 1.28 aqui, na verdade, é quem? É a cotangente. Então, eu posso clicar aqui no botão direito, renomear cotangente. Só para deixar o mesmo valor, tá? Se você quiser acompanhar pela janela de álgebra, né? Não tem problema. 0,62 a distância de J a M é a cossecante. Ó, clico no botão direito, renomear, que é a cossecante de alfa. Tá? E tá faltando a secante, que é 0,27. Então, botão direito, renomear secante. Vamos colocar uma abreviação, né? Sec de alfa. Opa. Sec de alfa, ok. Cotangente eu vou renomear, eu vou colocar cot. Só para não ficar esse nome muito extenso. Vou colocar igual cotg de alfa. E o último cossecante eu vou colocar cossec. Igual está no GeoGebra aqui. Cossec de alfa. Beleza. Ok? Se você quiser colocar na mesma cor aqui, sem problema. Tá? Então, ó, o G, que é o cosseno, você clica aqui, cor azul. Do ESC. Seleciona a ferramenta copiar estilo. O H, que é o seno, você clica aqui no seno. 0,20. Não, peraí. Não, coloquei errado, hein? Coloquei a secante, é o seno que eu quero. Então, ó, vou desfazer. Opa, deixa eu mostrar aqui de novo. Pronto, já foi desfeito. Tá vendo que não tem nenhum colorido aqui, certo? Tá secante, seno, tangente, cotangente, cosseno e cossecante. Então vamos de novo, ó. Copiar estilo visual. O G é o cosseno. Então clico aqui, cos de alfa, cosseno.
ESC, clico no estilo visual. O H é o seno, então H, seno de alfa, 0,62, ESC, clico de novo, copiar estilo visual, clico no I, que é a nossa tangente, clico aqui na tangente, 0,78, ESC, clico de novo, copiar estilo visual. O N é a cotangente, 1,28, então cotangente, 1,28, de novo lá, a cossecante é o laranja, cossecante aqui é o laranja, e por último a secante, né? Que é o roxo. Então clico aqui e clico na secante. Pronto, agora tá. Se você não quiser acompanhar os valores aqui na tela, aqui também aparece. Tudo bem? Ok? Tudo bem? Então tá aí, esses valores aqui coloridos são os valores do seno, cosseno, secante, cotangente, e por aí vai. Então beleza, agora o que eu estava comentando com vocês é o seguinte, a gente precisa criar os pontos π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, para que nós possamos fazer justamente o que? Trabalhar com os alunos a questão da construção dos radianos, né? Para o aluno já começar a ter noção dos radianos. Então apareceu uma tela aqui, eu dei um cancelar. E agora eu vou começar a construção. Como que eu vou construir esses pontos, né? Como que eu vou trabalhar com esses pontos? Não tem problema, pessoal. A gente pode pensar o seguinte, ó. A gente tem o nosso ângulo alfa. Se vocês vierem aqui na janela de álgebra, o último ponto aqui é o ângulo, ó. Tá vendo? Eu posso sumir ele, tá o ângulo alfa aí. Então, assim, a gente precisa, na verdade, do ângulo 30, 45 e 60. Então, eu vou construir ângulos para ajudar a fazer essa construção. Ah, mas como você vai fazer esse ângulo, Thiago? Como você vai fazer essa construção desse ângulo? Não estou entendendo. Ué, a gente já viu a ferramenta aí, ó. A gente pode trabalhar com os ângulos. Então, ó, o que eu pensei foi o seguinte, pessoal. Vou esse aqui. Posso pedir um ângulo. Ó, selecione 3 pontos ou 2 retas. Ou eu posso pedir isso daqui, ó, ângulo com amplitude fixa. A gente já trabalhou com essa ferramenta. Ó, ângulo com amplitude fixa. Selecione um ponto, um vértice e uma amplitude para o ângulo. Ótimo, é isso que eu preciso. Vou só subir um pouquinho o B aqui, ó. Cancelar. Então, ó, selecionei a ferramenta ângulo com amplitude fixa. Eu vou clicar, desculpa, no ponto C, no ponto A, e ele vai falar qual que é o ângulo que você quer. Vamos criar o primeiro aí, ó, 30 graus. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse ponto C' que apareceu aqui é referente ao ângulo de 30 graus, certo? Então, esse C', na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso, esse é o ângulo de 30 graus, né? Vai ser o nosso π sobre 6, ok? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse valor aí. Eu não quero que ele chame C, eu quero que ele chame π sobre 6. Então, ó, propriedades, legenda. Então, ó, o nome dele está aí, mas a legenda eu vou selecionar aqui, ó, o π está aqui do lado do E. Então, ó, π, digito no teclado, π sobre 6. E aqui onde está exibir rótulo, nome, eu vou selecionar legenda. Então, ó, o nome você deixa o nome que apareceu. Você vai colocar legenda π sobre 6 e na onde está exibir rótulo você vai selecionar legenda. Fechei, olha o que apareceu lá, π sobre 6. Está criado o nosso primeiro ponto. Ah, mas agora está aparecendo um ângulo de 30. Não tem problema. Só sumir ele aqui, ó. Tá vendo? Some ele aí. Sem problema nenhum. Ah, então beleza, o de 30 está criado. Vamos criar agora o de 45. Ótimo. Vamos criar aqui então, ó, ângulo com amplitude fixa. Então clica no vértice. Ó, tem que tomar cuidado com isso, tá? Na hora de clicar aqui no vértice. O vértice nosso aqui é o ponto C. Então, ó, eu puxei aqui mais para cima só para facilitar a questão de a hora de clicar no vértice lá. Então, ângulo com amplitude fixa, C, A. Qual que é o ângulo que a gente quer agora? 45. Dá um OK. Olha o ponto aqui, ó, C'1. Esse é o ponto do ângulo 45. Então, ó,
O ponto está aqui, ó. Eu posso trabalhar aqui na janela de álgebra também, tá, pessoal? Então, ó, clico o botão direito, propriedades, legenda vai ser, se é o ângulo de 45, vai ser π sobre 4, então π barra 4. Exibir rótulo, eu quero legenda. Então tá, ó, π sobre 4. Ok? De novo, acabei de criar o ângulo, sumo com ele aqui, ó. Escondo ele aí. Beleza? Eu não posso apagar, hein, pessoal? Se eu apagar isso daqui, vai apagar o ponto lá, porque o ponto é dependente do ângulo. Tudo bem? Então, ó, próximo ponto é o ponto de 60 graus. Tudo bem? Então, ó, ângulo com amplitude fixa, vou clicar no C, vou clicar no vértice A. Qual que é o ângulo que você quer? 60 graus. Sentido anti-horário, tudo bem? Ok. Tá aqui, ó, C'2. Esse daqui é o ângulo, é o ponto onde está o ângulo de 60 graus. Aí, ó, vou esconder isso daqui, o de 60 graus, e eu vou renomear ele. Então, ó, clico o botão direito, propriedades, e eu vou colocar na legenda. Como é 60, é π sobre 3. Então, ó, π sobre 3. E aí, pessoal, eu vou fazendo para os outros. Ó, π sobre 3. Agora, opa, cancelar. Opa, peraí, eu precisei dar um ESC aqui porque eu apertei coisa que eu não devia aqui. Então vamos lá, vou sumir com o ângulo novamente, vou clicar com o botão direito em cima do C2, propriedades, legenda. Aqui vai ser π sobre 3, exibir legenda. Beleza, ESC, sempre que eu terminar, aperto ESC. Beleza, está criado. Então, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Agora, o J já está criado. Então, o J também eu vou fazer, ó, clicar com o botão direito, propriedades. Na legenda vai ser 90, né, que é π sobre 2. Então, π sobre 2, exibir legenda. O J já trocou por π sobre 2. E aí vocês vão construindo para os outros, pessoal. Então, vai construindo para os outros círculos trigonométricos. Você pode usar as mesmas ferramentas. Então, ângulo com amplitude fixa. Clica no C, clica no A. O próximo ângulo vai ser de 120, né? 90 mais 30, 120. Aqui está colocado o ângulo. Então, ó, C3, clica o botão direito, propriedades. Aqui vai ser 2π sobre 3, então 2. Seleciono o π, barra 3, legenda. Está criado. Próximo ângulo, 135. Ó, e aí o ângulo está sendo criado, eu vou escondendo ele aqui, tudo bem, pessoal? E vocês podem ver que vai, ó, os ângulos construídos aqui, ó. Então o próximo é 135. Então de novo, clico no C, no A e 135. Ok, clicou C'4. Então botão direito, propriedades, legenda. A legenda dele aqui vai ser 3π sobre 4. Então 3 π sobre 4, exibir legenda, 3π sobre 4, tá? Esse C aqui é do círculo, tá? Então, ó, é do círculo. Se eu quiser aqui exibir rótulo, ele some. Beleza? Cliquei com o botão direito, desmarquei o exibir rótulo, sumiu. Continuando aí, 135 já foi, então vamos esconder ele aqui. Agora o próximo é 150. Então, ângulo com amplitude fixa, C, A, 150, sentido anti-horário. Ah, Thiago, tem algum jeito, outro jeito de fazer isso? Tem que ficar digitando um por um? Não tem algum outro jeito que pode ser feito? Pode. Essa construção eu estou usando essa ferramenta aqui de amplitude fixa. Na outra, eu fiquei traçando as retas perpendiculares. Então, eu tracei a perpendicular, achei aqui embaixo. Essa perpendicular, achei aqui embaixo. Essa perpendicular, achei aqui embaixo, em relação ao eixo X. Aqui eu tracei a perpendicular em relação ao eixo Y. Então, você pode fazer de várias maneiras, tá? Aqui é uma das possibilidades. Aqui eu acho que dá menos... O desenho fica menos poluído. Se você traçar a perpendicular, vai ficar muitas retas aí para você mexer. Então, eu particularmente acho que fica mais poluído o seu desenho. Mas aí fica ao critério de vocês, tá? Como vocês acham a melhor maneira de fazer. Outra coisa, pessoal.
Aqui ainda não está marcado o ponto, então eu vou marcar um ponto aqui, ó. Selecionei ponto, vou marcar aqui, ó. Esse ponto Q, ele vai ser, a legenda dele vai ser π, certo? Exibir legenda. Então tá aí o nosso π. Para mudar esse nome, arrastar de novo, ó. Segura o botão direito, arrasta aqui para o lado, certo? Tá aí. Agora falta fazer os ângulos aqui embaixo. Então 180, o próximo aqui 210. Então amplitude fixa, C, A, sempre sentido anti-horário, 180 já foi, soma 30, 210. Está aqui o C6, C'6, então propriedades, o 210 vai ser 7π sobre 6, 7π, opa, espera aí que eu vou fechar e vou fazer de novo, botão direito, propriedades, 7π barra 6, 7π sobre 6, exibir legenda, tá lá, 7π sobre 6, cliquei com o botão direito aqui, ó, vou arrastar ele para fora. Vou esconder esse ângulo. O próximo ângulo vai ser 225. Então, ponto C, ponto A, 225, sentido anti-horário. Esse C7, que é o 225, ele vai ser 5π sobre 4. Então, 5π barra 4. Exibir legenda, 5π sobre 4. O próximo, então vou esconder esse ângulo de 225. O próximo ângulo, 225, 250. Foi criado aqui. Opa, não 250, né? 240. Então, editar, desfazer. Ângulo com amplitude fixa, C, A. 225 mais 15, 240. Ok, agora beleza. Clico o botão direito, propriedades, 240 aí, 4π sobre 3, 4π barra 3, exibir legenda, fechou. Aqui embaixo eu vou marcar o ponto, que é o 270. Ok, 270, e o ponto R nosso aqui vai ser o que? Vai ser legenda, vai ser o 3π sobre 2, que é o 270, 3π sobre 2, exibir legenda. Então tá vendo, eu estou construindo o círculo trigonométrico junto com esses valores. O próximo, então C, A, 270 mais 30, 300, certo? O C9, botão direito, a legenda dele vai ser 5π sobre 3, 5π sobre 3, exibir legenda, fechou, cliquei com o botão direito, trouxe aqui para baixo. Ó, vou esconder nos ângulos aqui, ó. Se você esquecer algum ângulo, pessoal, não tem problema. Depois você esconde tudo no final, tá? O próximo. Então, 300, 315. Então, ó. C, A, 315. Clica com o botão direito, propriedades. O 315 vai ser 7π sobre 4. Exibir legenda, fechou, 7π sobre 4, vou deixar mais aqui pro lado, beleza, vamos esconder o ângulo, e o último, demora, né, mas a gente acabou, C sobre A, e o último 330, esse daqui, C11, então a C'11, então clicar com o botão direito, propriedades, esse aqui vai ser 11π sobre 6, barra 6, exibir legenda. Pronto, está construído o nosso círculo trigonométrico, certo? Ok, pessoal?
Aí, ó, vocês estão vendo que o eixo X aqui nosso, ele está com esses valores, né? Se você quiser mudar esses valores, você pode mudar aqui, ó. Apenas direção positiva, distância. Então, por exemplo, eu posso deixar a distância aqui, ó, em 1. Tá? Só para melhorar nosso desenho aí, ó. O eixo X, o eixo Y, também eu posso fazer isso. Distância 1, para tirar esse meio aí, né? Se você quiser deixar, por exemplo, distância 10 e distância 10, aí ele fica mais limpo ainda. Ó, ele fica mais limpo, certo? Nosso desenho aqui. Só que assim, eu vou sumir com o último ângulo aqui. Só que assim, pessoal, ó, tá pronto. Só que, opa, ponto B. Sempre assim, né? No final ele começa a querer dar zica. Então assim, ó, tá aí os nossos valores. Então assim, pessoal, o que aconteceu com o nosso programinha aqui? Tava tudo lindo, maravilhoso. Ele não gostou que eu fiz isso com ele. Não, mas tá aí, ó, tá pronto. Só que agora o que que tá faltando? Tá faltando a gente colocar os valores aqui. Tá faltando habilitar o rastro aí no nosso programinha aí. Tudo bem? Então assim, como que eu vou fazer para habilitar esse rastro? Como que eu vou fazer para habilitar esse rastro, né? Ué, o que está acontecendo com o nosso ponto B? Vou fazer o seguinte, eu vou esconder, exibir rótulo, exibir objeto e vou deixar só o ponto B. Rodando o nosso ponto B. Aí eu vou mostrar o ponto G, o ponto H, o ponto I, o ponto N, o ponto P e o ponto O. Então vamos lá. Só para deixar o nosso desenho mais, vamos dizer assim, mais livre aí, né? E aí, ó, para todos esses pontos, então, ó, eu posso fazer o seguinte. Vou clicar neles aqui na janela de álgebra, segurar o Ctrl. Ó, cliquei no primeiro, segurei o Ctrl e vou clicando em todos os pontos. Vou clicar com o botão direito, habilitar rastro, tá? Habilitar rastro, certo? A hora que eu habilito esse rastro, ele já vai conseguir desenhar, ó. Aí, ó, dou um ESC, né? Clico no ponto B e olha o que está acontecendo lá, ó. Ele já está fazendo o nosso gráfico. Então, eu posso clicar com o botão direito, animar. Olha lá o nosso gráfico sendo desenhado. Certo? Tá aí o gráfico do seno, do seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Tá aí todos os gráficos sendo desenhados. Se eu quiser trabalhar só com um ou com outro, sem problema. É só você esconder os pontos aqui, né? Então, por exemplo, eu quero só o gráfico do seno, cosseno e tangente. Ó, escondi os gráficos. Aí, ó, eu pauso, clico no botão direito aqui, ó, visualizar padrão. Tá vendo que apareceu só esses gráficos? E aí, ó, clico no botão direito, animar, tá desenhando só o seno, cosseno e a tangente. Certo? Ok? Aí o gráfico do seno, cosseno e a tangente. Se eu quiser o da cotangente, da cossecante e da secante, então eu vou pausar aqui, ó.
Vou esconder esses pontos e vou pôr o N, o O e o P. Vou dar um ESC. Ah, porque tá zero, né? Tá indefinido. Então, ó, N, O e P. Clico o botão direito aqui, ó. Visualizar padrão. Então agora tá só o ponto NOP. Aí, ó, se eu clicar em animar, botão direito animar, ele está animando o nosso gráfico aí. Certo? Fazendo o gráfico da secante, cossecante e cotangente. Beleza? Então tá feita aí a construção. Ok, pessoal? E assim, eu vou disponibilizar aquele arquivo inicial. Aquele lá tá tudo explicadinho também, tá todos os valores. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês construírem. Ok? Então é isso. O vídeo ficou um pouco grande, mas faz parte. A construção é um pouco demorada mesmo. Então, um abraço.